Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar um pouquinho, trazer um pouquinho de luz aí nessa nossa medicina, de certa forma sombria aí, momento delicado que estamos passando. E venho conseguindo, graças a Deus, trazer essas celebridades, sempre achando que elas vão terminar, mas graças a Deus temos aí uma vasto número de celebridades aí, posso chamar dessa forma, dentro da nossa medicina nacional, graças ao bom Deus. Hoje, mais uma aí. Agradecimentos mil a grande André Balalai aí, que conseguiu nos conectar. Dr. Jung Gonzaga, médico hematologista, na verdade, oncohematologista, depois a gente até sabe melhor aí, explicar um pouquinho mais para vocês. Coordenador do programa de residência em hematologia e hemoterapia do INCA, entusiasta e estudioso de data science, inteligência artificial, assuntos que estão aí no momento, né? Muito aplicado para a saúde e para a educação. Está aí se adentrando aí ao mundo digital de uma forma mais forte. Fala, doutor Jung, tudo bem? Fala, meu querido. Cara, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Celebridade, acho que é um exagero, mas fico feliz de ter sido considerado para alguém que tenha algo a dizer aqui no canal e nesse trabalho maneiro que você está fazendo, cara. Obrigado aí pelo convite. Vamos com tudo, tá? Com certeza, muito a acrescentar, muito a trazer. Gosto sempre aqui de dizer para todos aqui, já te antecipando, que a gente tem aqui um desejo aqui de privar pelas cabeçadas da vida. O pessoal vem muito aqui com um discurso pronto, falar de todas as suas vitórias, todos os seus títulos e suas conquistas. Eu falo, pô, vamos botar... Vamos arrumar roubada aqui para o pessoal aprender com a desgraça, né? Com os problemas que a gente tem na vida, que com sucesso a gente acaba aprendendo pouco, né? Então, bora com tudo, pé na porta, de início. O que eu acho importante, Hugo, aqui? Questão de origem tua. Como é que foi tua infância? Como é que foi a ausência ou contato com teus pais? Que eu acho que tudo da gente se constrói daí dessa forma, tá? Então, como é que era tua questão de escolar, acadêmico, bom aluno, esportes, músicas? Como é que foi a tua infância aí? Conta pra gente. Cara, eu tive uma família no início da vida muito bem estruturada, tá? Meu pai e minha mãe casados, eu e minha irmã. Eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, assim, a minha família era uma família de classe média, assim, estudei no Santo Inácio, um colégio super tradicional, assim. Puta colégio, né, porra? Hã? Puta Sempre fui, colégio, né, porra? sei, cara, sou apaixonado pelo Santo Inácio, assim, eu até hoje sonho com colégio, cara, até hoje, eventualmente, eu tenho sonhos que eu tô andando pelos corredores do colégio, assim, foi uma parada que marcou minha vida. E, cara, sempre fui bom aluno, assim, nunca fui Estudou aquele na época nerd. do Bruno, Yang? Estudou na época do Bruno Fontes, cara? O Bruno Fontes era do meu ano, ele não era da minha turma. Eu acho que Ah, era do teu ano? a Maneiro. gente chegou a ser da mesma. Cara, a Tatiana, a esposa dele, era da minha turma. Uhum. Ah, é? É, Pô, era que da minha legal, turma. cara. E a gente meio que competia quem era, tipo, o melhor aluno, que ela era mó CDF, assim, do cacete. Eu era muito bom também, cara. Então, só que assim, eu não era muito regular, assim, eu tinha uns picos e ela E era, tinha ela era... matéria? Hã? Tinha matéria que você era bom ou tipo. Cara, eu era bem razoável para mais em tudo, assim. Eu não tinha uma parada que me destacasse muito, mas assim, eu também Uhum. não era ruim em nada. E estudei lá, cara, fiz vestibular para medicina, passei Estudou a na vida toda lá? a vida inteira, ganhei medalhinha e eu ganhei a porra Não, toda. não. Inaciano, para quem não conhece, Rio de Janeiro vocês, Santo Agostinho e o São Bento, né? Se estrepando, né, cara? E naquela época tinha uma rixa com a galera do Princesa Isabel, meu irmão. Era a galera queria se matar, assim. Eu não sei por quê, cara. Era um negócio, acho que de uma geração anterior, assim, mas a galera queria
Ah, mas rixa porra. de quê? Não, peraí, pô. Era de briga mesmo, né? Em termos de qualidade dos alunos, o Santo Inácio era muito superior ao Santa Isabel, né, pô? Não, era de porrada mesmo. Era de a galera querer se bater mesmo, cara. Tá, e aí, tem médico na tua família? Tinha um médico, meu avô, o pai da minha mãe, meu avô materno, mas assim, cara, eu era apaixonado por ele, assim, ele já faleceu, mas ele não foi o motivo de eu fazer medicina, não, cara. A decisão pela medicina foi uma coisa meio repentina, assim. Eu sempre fui muito criativo, assim, sempre gostei de desenhar. Eu fazia história em quadrinho da galera do colégio, assim, dos alunos. Tinha um aluno que era um cara mais bacana, mais caricato, assim, que era meio que o personagem principal. Cara, eu fazia parada e a galera ficava esperando, assim, cara, quando é que vai sair o próximo número dessa história? Eu era muito bom de redação, os professores sempre me elogiavam. Então, assim, todo mundo, Mas minha você não família, xerocava essas tuas historinhas e distribuía pelo colégio, não, né, porra? cara, não, era tudo feito à mão no quadradinho, régua no pilô. E, cara, todo mundo achava, meus amigos, minha família, inclusive eu, que eu ia para alguma coisa relacionada à publicidade, assim, Uhum. à propaganda, alguma coisa que tivesse um pouco dessa veia criativa. E, cara, quase que os 45 do segundo tempo, eu decidi que eu queria fazer medicina. Cara, se você me perguntar por quê, eu posso te dar um monte de resposta feita, que talvez era o que eu me dizia, assim, medicina, primeiro, cara, poxa, é a maneira mais direta de você ajudar alguém. Tinha a questão do, pô, eu quero me desafiar intelectualmente porque é um vestibular difícil de passar. Mas a verdade, cara, é que eu não sei por quê que eu escolhi fazer. A gente escolhe essa porra muito novo, né, cara? A gente escolhe tudo muito Muito novo. novo. Eu tinha 17 anos, cara, fiz o vestibular, passei, entrei e, cara, na E faculdade você fez só Rio, né? eu Não fiz tinha só nenhuma Rio. ideia de ir para São Não, Paulo não, ou não, para não. fora do país, nada disso. Nunca nem cogitei, cara, na época do vestibular, fazer para fora do Rio. Eu era muito família, assim, sabe? Muito Uhum. ligado à casa, minha mãe, meu pai. E fiz aqui para o Rio mesmo. Passei, entrei na UFRJ. E, cara, a faculdade é outro mundo, né? Eu, antes de entrar na faculdade, assim, eu não era certinho, mas assim, eu não bebia, eu saía, me Uhum. divertia, mas assim, eu não bebia e tal, cara, quando entrei na faculdade, loucura, né? Loucura, Degringolou, né? loucura. Comecei a tomar cerveja, beber, cara, fiz, assim, os grandes amigos que eu tenho hoje na vida, eu fiz na faculdade, assim, na FRJ. E você cursa junto com o Bruno também? O Bruno foi meu calouro, cara. Eu entrei no primeiro semestre, ele entrou no segundo semestre. Ele foi meu calouro Ah, lá. ainda tinha isso, não tinha nem lembrado, né? Que É. Eu já gravei com o Bruno já, cara. Bruno é fundão também, né? Sim, sim. O outro oftalmo, o Dico, era da turma dele. Ah, o Dico era também da turma do Bruno? Era. Ah, quem era fundão também, oftalmo dessa época, mas eu acho que é mais velho, que é o Renato Fernandes também. Mas o Renato eu acho que era mais velho, cara. Cara, não, O não Renato fez conheço. antes de vocês. Não, o Não me Renato lembro. fez antes de vocês, cara, com certeza. Não me lembro. Tá, beleza. E aí, fundão loucura. Diga-se de passagem, tipo, putz, era realmente uma das melhores faculdades do país, né? Um local onde se aprendia e conseguia conquistar aí um status de bom médico se você quisesse, né? Sim. E, cara, teve uma parada que foi muito maneira que teve uma prova, cara. Eu não lembro agora em que ano que foi, mas era uma prova para avaliar qual era a melhor faculdade de medicina do país, assim. Uhum. E todo mundo, cara, vai ser a USP, Unicamp, sei lá. E aí a turma que fez a prova, que era uma turma um ano acima da minha, 2 períodos acima da minha, cara, ficou em primeiro lugar. Assim, essa primeira prova que teve, eu não lembro que prova foi essa, cara. Depois a gente pode até olhar, pesquisar. Foi a turma da UFRJ que ficou em primeiro lugar, como botando a UFRJ como melhor faculdade de medicina do país, cara. Foi muito maneiro, Aham. assim. Só que depois as turmas seguintes não conseguiram
superar São Paulo, sabe? Mas a primeira turma, cara, fez história, assim, que os caras, porra, brilharam nessa prova aí e botaram a FRJ como a melhor faculdade do país, assim. Pô, não, e é maneiro, isso faz uma diferença danada, né? Dá uma autoconfiança absurda, né? Todo lugar certo, né? Mas o que você pode dizer, cara, da faculdade? Você agora, pô, depois de ter passado, depois de tanto tempo, qual foi a importância dela aí para a tua formação médica? Cara, Ou não teve importância, né? Tipo assim, caraca, uma roubada que eu me meti. cara, a faculdade, assim, foi importantíssima, assim. Cara, eu entrei na faculdade, cara, deslumbrado com a medicina, sabe? Aquela coisa, Uhum. o aprender aquelas paradas, assim. Eu amava a porra toda, cara. Eu gostava daquele negócio da bioquímica, eu gostava da anatomia. Eu achava que eu estava desenvolvendo um conhecimento que me tornava completamente diferente dos outros seres humanos, assim, sabe? Fazia eu me sentir, como é que eu vou dizer, melhor do que os Sim, demais seres humanos, assim, cara. E eu acho que o médico traz muito dessa cultura até hoje, assim, cara. A gente se acha, o médico se acha, ele acha que ele faz um negócio tão especial que isso dá permissão a ele de pensar e raciocinar diferente de todos os outros seres humanos, de todas as outras profissões, assim. uhum. E assim, eu considero que o que a gente faz é muito especial, mas é especial porque a gente se propõe a fazer uma parada que a maioria das pessoas não está disposta, assim, que é lidar com sofrimento. Uhum. Só que isso, cara, não faz com que a gente tenha o direito de pensar diferente de todo o resto da humanidade, assim, sem processo, como se a gente detivesse um conhecimento inacessível, sabe, cara? Então, assim, isso era uma coisa que me deslumbrava no início, que eu achava que eu estava desenvolvendo esse conhecimento especial e único que ninguém detém. Durante muito tempo eu atuei acreditando nisso, e hoje, cara, essa é uma das paradas que mais me move é tentar desconstruir isso, cara. É mostrar para o cara, para o estudante que está entrando hoje, cara, para o médico mais jovem, cara, que beleza, o que a gente faz é foda, é muito foda. Mas isso não é sinônimo de, cara, eu sou médico, eu que estou falando, se eu estou falando, tá, sabe? A gente meio que, algumas pessoas se apropriam dessa aura para ser, tipo, cara, para abusar da boa fé das pessoas, para ser charlatão, para vender Sim, sim. sonhos. Mas grande parte das pessoas não, cara. Grande parte das pessoas faz movido por bons sentimentos, por, por N coisas boas. Entretanto, cara, acha realmente que a gente detém um conhecimento e uma forma de pensar que pode ser diferente da maneira como todo mundo pensa e toma decisão, sabe? E, cara, a vida foi me mostrando que não é assim e que a gente precisa, sim, cara, poder ser auditado, poder ser questionado. Então, cara, grande parte da minha prática hoje, cara, e do que eu tento passar para os mais novos vai muito nessa linha, assim, sabe? Então, cara, a faculdade foi incrível. Eu me sentia muito especial fazendo aquilo, só que em grande parte, cara, eu me sentia especial pelos motivos errados, entendeu? Uhum. Eu achava que eu Faz todo estava. sentido. Então, cara, é difícil falar dessa época, porque assim, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente, não na essência, mas na maneira de pensar e de tomar decisão, sabe? Tá Grande ficando parte velho, né, cara? é, grande grande parte dos motivos que me encantaram lá atrás, cara, hoje são algumas das coisas que eu mais questiono e paradoxalmente isso não acabou com o encantamento da profissão de ser médico, sabe? É meio louco assim, cara. Não sei se foi muita viagem, mas é Não, 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 assim que eu faz me todo sinto, sentido, cara. cara. Mas me diz um negócio, o fundão tem uma característica, não sei como é que tá hoje, mas tipo, pô, na tua época, no passado, eu entrei, eu fiz 3 vestibulares, né? Eu fiz Unirio e eu entrei em 2000, né? Quando você saiu, né? Você sai em 2000, né? Sim. E, porra,
onde eu gostaria de ter entrado, onde eu queria ter entrado, era no fundão, e não consegui passar. Tá? Mas onde eu quero chegar? Tinha os melhores alunos, tá? E as melhores cabeças e tudo mais. Você continuou nas cabeças, na competição? Cara, eu me considero, eu acho que assim, eu me preparei muito para ser um médico foda, assim, cara. Eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, sempre me enfiei dentro de hospital, assim, eu sempre gostei da mão na massa, assim, eu sempre me preparei muito para ser o melhor possível, sabe? Então, acho que sim, eu me considero um cara muito Não, mas competitivo. eu digo nos teus 6 anos de fundão. Tipo, você buscava as melhores notas, tipo, você conseguia ter resultado dentro da tua turma. Como é que foi isso? Tendo uma galera, tipo, tão competitiva jogando o teu jogo, pô. Cara, então, assim, como eu te falei, eu amava a faculdade, mas, assim, a faculdade me trouxe um lado também de aproveitar a vida que eu realmente levei a sério esse lado de aproveitar. Então, cara, meu objetivo nunca foi, assim, na faculdade ser o melhor aluno, ter o melhor Legal? CR. Cara, eu equilibrava bem as coisas, assim. Eu equilibrava bem as coisas, assim. Sempre fui bem, nunca fui o melhor em termos de nota, mas sempre fui bem. E, cara, acho que eu equilibrei bem essas coisas aí. Mas meu Não, porque objetivo. eu tô tentando trazer o pensamento do Santo Inácio, né, pô? Você mudou, é o que você falou. A faculdade me trouxe algumas opções e alguns caminhos que eu não tinha na minha vida escolar, né? Sim, sim. Foi bem diferente, cara. Deu uma amadurecida grande. E aí, conflitos ou isso tudo correu bem? Conflitos, sei lá, você com você mesmo, familiares, tipo assim, porra, caramba, você não está indo para um caminho legal, tá perdendo um pouquinho a mão ou não? Foi tudo trilhando dentro do que você tinha que fazer. Cara, segundo a minha mãe, eu estava perdendo a linha. Mas assim, cara, eu sempre entreguei, sabe, cara? Eu sempre Legal. consegui equilibrar essa coisa de aproveitar a vida, de fazer as paradas e entregar, e ter resultado, sabe? Uhum. Então, cara, aquela coisa, ficava preocupada ali na hora, mas no final das contas tudo dava certo, sabe? E, mas foi uma época mágica. A faculdade é foda, né, cara? É bom demais, né? E como é que é o final da faculdade, cara? Como é que é a escolha aí da residência, do foco de especialização? Você vai fazer clínica e processo, né? Como é que é esse momento aí, esse encontro de escolha e tudo mais? É outro momento de decisão que a gente tem dentro da nossa vida, né? O pessoal que faz medicina, e que é um pouquinho complicado para muita gente. Para você foi simples? Cara, eu terminei, no final da faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer hematologia. A FRJ tinha um serviço de hematologia muito bacana. Tinha o professor Volmar, a hematologia ela, né, no fundão ela causava um certo encantamento. E eu já terminei a faculdade querendo fazer hemato, e por diversos motivos. E eu queria fazer hemato no fundão. Na época que eu me formei, ainda existia especialidade de acesso direto. Eu podia fazer direto hematologia. Tinha um ano de clínica médica embutido, mas você não precisava fazer a Aham. residência de clínica médica antes. Mas eu quis fazer clínica médica. Falei, cara, eu quero fazer clínica médica antes, porque eu acho que isso vai me tornar um médico melhor. Tá? Eu estava muito novo ainda, eu tinha tempo e eu queria ter uma formação adequada, só que eu queria ter feito clínica médica no fundão. Tem aquela coisa, né, cara? O cara do fundão, ele acha que o fundão é a única coisa Tudo. que existe. E eu não Tá. passei em clínica médica no fundão e fui para Bom Sucesso, cara. Uhum. Quando eu cheguei em Bom Sucesso, cara, eu me encantei. Peraí, cara. Fala de crise, pô. E aí, como é que foi isso pra você? Na boa? Tipo, lidou mal? Não, não, cara, foi bem desapontador, porque
eu sempre fui muito bom em fazer prova, cara. Sempre. Pô, eu passei no vestibular, no primeiro vestibular, passei para todas as faculdades públicas. Falei, cara, eu quero fazer residência de clínica no Fundão e não passei. E, cara, eu me lembro do episódio da prova de residência de clínica, que hoje que reverbera até hoje, cara, em várias coisas que eu falo e tento ensinar hoje, elas remontam a esse dia da prova de clínica médica do Fundão. Eu passei na primeira fase e aí fui fazer a segunda fase, que era tipo uma entrevista, uma prova prática, assim. Hoje eu falo muito, cara, sobre a questão de solicitação de exames complementares, de você saber por que você está pedindo exame, não sair pedindo exame. E eu lembro que o cara teve um caso clínico e o professor virou para mim e perguntou assim, cara, beleza, o que você vai fazer agora? Era o paciente que tinha internado por algum motivo. Aí eu falei, cara, vou pedir exames de admissão. Aí ele falou, por quê? O paciente está procurando emprego? Eu falei, puta que pariu, cara. E na hora aquilo me doeu, assim, mas não me doeu porque eu estava fazendo uma coisa que não fazia sentido algum. Me doeu porque o cara me deu Aham. nada, aquilo me desestabilizou completamente. Mas, cara, hoje essa pergunta faz tanto sentido para mim. E, assim, isso talvez tenha sido um dos motivos pelos quais eu não entrei, porque eu dei Aham. essa resposta e depois aquilo que me desestabilizou e eu acabei indo para o Hospital de Bom Sucesso. Assim, foi uma decepção gigantesca, porque eu queria ter ficado lá. Aquilo foi de encontro com um certo orgulho intelectual que eu tinha de sempre ir bem em prova, passar em prova e conseguir entrar nos lugares que eu queria, mas, cara, dessa vez não foi. E aí fui para Bom Sucesso, que teoricamente era o melhor lugar ali daquela. Era uma prova da SUSEMI, né? Eu não lembro se chamava Aham. SUSEMI. Aham. Você fazia prova para vários hospitais, Sim, e aí sim, depois sim. da sua colocação, e eu fiquei super bem colocado nessa prova da SUSEMI, tomei o pau do fundão. Aí fui para Bom Sucesso, cara, e aí, passada a decepção, eu me encantei com o lugar, cara, porque era um hospital, tinha Ah, uma pô, que legal. complexidade muito parecida com, com a do FRJ. E lá eu conheci, cara, um dos médicos, talvez o médico que seja até hoje a minha principal referência na medicina, que foi o meu chefe da clínica médica, que era o Carlos Figueiredo, o Dr. Carlos Figueiredo, que a gente chama ele de Carlinhos. Cara, esse cara, ele não só não ficava devendo nada para os staffs do fundão, como eu acho que ele colocava vários deles no bolso, assim. E era um cara, era não, porque ele está vivo até hoje, ele continua indo para Bom Sucesso, que eu trabalho lá até hoje. Uhum. E, cara, é um médico incrível, assim. Então, foi talvez o meu primeiro grande exemplo como médico, e até hoje eu acho que eu, botando no conjunto, o médico que eu mais admiro juntando tudo, sabe? E aí, cara, entrei em Bom Sucesso, fiz a residência lá. Lá eu acho que eu aprendi a ver doente, a desenvolver muito dessa coisa do raciocínio clínico e muito vendo ele fazer, aprendendo com ele. Uhum. E no primeiro ano de clínica, cara, teve um concurso público para CTIs do Estado. E eu fiz essa prova e entrei, cara, no CTI do Getúlio Vargas. Eu era R1 de clínica médica, entrei no concurso para o CTI do Getúlio Vargas, fui Porra, você jogar. ficou apaixonado pelo Getúlio Vargas, cara. E tu fica 10 anos no Getulhão? Fiquei, cara. E só saí porque eu meio que fui obrigado a sair. Porque eu depois que eu terminei, eu entrei lá como R1 de clínica, né, nesse concurso, terminei a residência de clínica, fui fazer hemato, mas aí teve um Morava com concurso. teus pais ainda? Não, meus pais já tinham se separado. Eles se separaram assim pouco tempo depois que eu entrei na faculdade, assim. Tá. E aí isso envolveu várias questões familiares e tal, inclusive Mas aí relacionadas você vai ao. morar com a tua mãe ou vai morar sozinho? Não, eu fiquei morando com a minha mãe, cara. Depois que meus pais se separaram, assim, a gente tinha uma condição financeira boa na época do colégio, mas por N motivos, assim, meus pais se separaram, a condição financeira piorou bastante e, cara, eu tive que
Depois que eles se separaram, eu fui morar com a minha mãe. Na verdade, eu já morava com a minha mãe, mas eu morava com a minha mãe e com meu Sim, pai. sim, 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 Mas sim, fomos entendi. todos para a casa dos meus avós maternos. Aham. Então, morava eu, minha mãe, minha irmã, meu avô, minha avó. E, cara, era um apartamento de 2 quartos, assim. Então, eu passei quase toda a minha faculdade, cara, dormindo no mesmo quarto da minha mãe e da minha irmã, assim. É, E é, isso é, é, era isso. E onde é que vocês moravam? no Leme. Continuaram no Leme. Você estava no Leme, mas os Leme, teus avós sim. moravam no Leme também. A gente morava num outro prédio, eu morava num outro Tá, prédio com os meus entendi. pais, com a minha irmã. Aham. Meus avós moravam no prédio onde minha mãe nasceu e tal. E aí foi todo mundo para lá, cara. Ah, E tava pensando foi, em deslocamento pro Fundão, não era difícil, né? cara, tinha ônibus, mas eu ia de carona. Eu ia de carona com um amigo Entendi. meu que morava ali do lado, que meu vizinho, fui quase a vida inteira para a faculdade com ele. Eu fui talvez um dos últimos a ter carro, e foi engraçado, porque meus amigos todos tinham carro, né? Eu não tinha, a gente, como eu falei, a gente perdeu muito da condição financeira. Uhum. E aí, cara, quando eu tava, eu não lembro agora qual idade que eu tinha, meu avô, por parte de pai, que é ator também, já falecido, ele me deu, cara, uma variante que ele tinha, cara, de 1970 e pouco, que ele, cara, guardava aquela variante como uma relíquia, assim, sabe? E aí me deu. E, cara, passei pro Fundão e voltar de variante, cara, e a variante era tipo uma sensação, assim, sabe? Cara, todo mundo queria dar uma volta na variante. A variante tinha, cara, ela tinha, sem Pô, tu não sacanagem, vendeu essa variante, não, né, cara? Você tem até hoje, né, porra? cara, eu, se eu te contar, tu vai ficar. Eu praticamente destruí a variante, cara. Por quê? Destruí, cara. Cara, eu não sei se pode falar isso aqui, mas, irmão, Pode falar tudo aqui, cara. naquela época não tinha lei seca, né, cara? Então, meu irmão, a gente ia para a faculdade, sexta-feira, ficava bebendo, ia para o Grêmio, voltava dirigindo, cara, linha amarela, cara, linha amarela não existia linha amarela. Linha Não tinha vermelha, nem cara, amarelo. era o caos, assim, cara. Eu considero que, cara, grande parte Ainda das bem que pessoas você tá vivo, daquela né, época cara? são sobreviventes, assim. E eu acho, cara, a lei seca talvez uma das coisas mais importantes que já foram criadas em termos de Concordo também. legislação, assim, porque, cara, era uma loucura. Mas, assim, nessa época, cara, eu dirigi a variante como um adolescente Aham. e, cara, ela foi se... Infelizmente, ela não conseguiu Ela, resistir. ela, Assim, é, ela, ela não ao sobreviveu. Dr. Jung e ao Fundão, cara. Ela não Essa sobreviveu. combinação. Ela não sobreviveu. Mas foi meu carro, cara, durante praticamente toda a faculdade, assim. Aham. E aí me diz um negócio. Eu estava perguntando essa história de morar sozinho ou de morar com teus pais, tua mãe, que você estava falando agora. Pensando no dinheiro que você começa a ganhar no CTI e combinado na residência. Tipo, aí, pô, tudo bem, não ficou rico, mas, tipo, muda de patamar, né, pô? E quem não tá Sim, ganhando sim, nada, né, porra? a medicina tem essa parada, né, cara? Você sai de praticamente nada para começar a ganhar um dinheiro num nível, acho que diferente de grande parte das profissões, né? Uhum. E aí, cara, eu fiquei mais um tempo morando com a minha mãe, com meus avós, e aí depois eu me mudei, fui morar E com a sua sozinho irmã, né, pô? com a minha irmã. Eu Aliás, a fico minha irmã, imaginando, rapaz, você chegando completamente alcoolizado nesse quarto, cara. Coitado da tua mãe e da tua irmã, cara, cara. minha mãe ficava muito puta, cara. Putz grila, cara. Vomitava no quarto, cara. Caramba, que roubada. Coitada Não, da tua então, não, mãe. mas assim, eu sempre tive limite, eu sempre consegui equilibrar bem as coisas, assim, eu não fazia isso com ela, cara. Sabe quando você ainda tem uma consciência de, cara, não Um dá, vamos carinho botar. materno, né? Não dá, não dá. Mas assim, tem uma história engraçada da minha irmã, cara, parecida com a história que você contou do diabetes, assim, que minha irmã, ela começou a. Tua irmã Minha não é mãe ficava. diabética também, não, né, pô? Não, mas minha Ah, mãe tá. começou a dizer, tua irmã não tá bem, cara. Eu já tinha me formado, ainda não tinha saído de casa. Tua irmã não tá bem, cara. Ela
porra, tá sempre dormindo, cara. Volta e meia ela tá chorando. Ela fica, sei lá quantos dias sem ir ao banheiro. Eram várias coisinhas assim, sabe? E eu falava, não, mas tá tudo bem, não é nada, não sei o quê, pá. Cara, aí até que ela foi na endócrina e a endócrina pediu o TSH dela, cara. Irmão, o TSH dela tava maior do que 100, cara. Nessa hora eu falei, Coitada, cara, que cara. merda de médico que eu sou, cara. Aí Ela, depois ela, é- ela te deu um relato de livro, né? exato, exato. Depois que chegou o TSH, eu falei, meu Deus, cara, como é que eu não percebi isso? Eu tenho que abandonar a medicina, parar de fazer essa porra. Aí, não, calma, meu filho, é assim mesmo. Eu sei que depois disso, cara, durante um tempo, eu pedia TSH para todo mundo. Eu só podia ter a queixa que fosse, eu pedia TSH para todo mundo. Mas é Não, isso. não vou cometer esse erro de novo, né? Bizarro, bizarro. Não, beleza. Aí, bom sucesso. Tipo, pô, você encontra esse mentor aí, você tem um mundo novo e que é legal, né? E aí, isso é uma coisa do caramba, né, cara? Como é que a gente vive de realizações e frustrações, né, cara? Não dá pra gente ter uma vida de felicidade, né, cara? Então, a tua crise de não ter passado no fundão te colocou lá para baixo, você chegou e, tipo, se reencontrou, ou até ficou melhor do que se tivesse continuado no fundão alienado, né? Que só existia aquilo, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu me desliguei desse apego ao fundão como sendo o único lugar que existe, cara. Eu tenho muito carinho, assim, eu acho que eu tive uma formação incrível ao longo da Sim, sim. faculdade, mas, meu irmão, o mundo não é só o fundão de jeito nenhum, assim. E bom sucesso foi, cara, a minha residência de clínica, assim, em termos de aprendizado concentrado, eu acho que é residência, né? A Aham. residência é um em termos de quantidade de aprendizado que você tem dividido pelo tempo, cara, não tem nada igual à residência, eu acho. E a galera, sei lá, às vezes eu vejo o pessoal, é porque, sei lá, cara, eu não sei se a gente fica mais velho e acha que o pessoal não dá valor, ou se a gente também talvez não desse o valor que a parada tinha na época, sabe? É muito difícil de conseguir fazer essa diferenciação, assim. Mas hoje eu vejo os residentes, cara, eu falo, meu irmão, aproveita essa porra, assim, ao máximo, sabe? Se entrega, se joga nisso, porque isso é uma parada que não volta e a quantidade de coisa, a quantidade a mudança que a residência é capaz de causar em você como médico, cara, é um negócio gigantesco, assim, que eu não vejo uma outra forma de aprender tanto em tão pouco tempo, assim. Por mais que tenha vários Não, e problemas, ainda entra outro ponto, né? Porque hoje muita gente indo para consultório particular, clínica privada, você acaba que perde aquela oportunidade de material humano, né? Que você não vai ter, né? Eu brinco com as pessoas, muita gente me dá esporro que eu falo isso, mas eu acho o consultório meio emburrecedor, né? Os quadros são, tipo, iguais, né? sim, Dificilmente você pega um quadro atípico que você vai encontrar em Bom Sucesso, você vai encontrar um fundão, vai encontrar em algum hospital desse de grande porte, ou mesmo no Getulhão, né, pô? com certeza, cara, com certeza. Mas, assim, são coisas que se complementam, né, cara? Porque o consultório é também a realidade, né? E só que Não, eu concordo totalmente. O ponto só é que hoje em dia o cara entra na residência pensando em abrir o consultório porque ele te vê feliz ganhando dinheiro no consultório. Mas, na verdade, você ganha dinheiro no consultório porque você ralou a bunda lá no serviço, porra. sim, sim, Aí o cara não quer ralar a bunda, porque. E aí é uma crítica que a gente tem que fazer social hoje de gerações, pô. Ninguém quer passar pela dificuldade, porque teoricamente a maioria das informações está divulgada na internet, pô. E o cara não quer aprender na prática, não quer sofrer. é verdade, cara. Essa é uma questão gigante, eu acho, cara. E tem a coisa geracional e acho que tem a coisa do rumo que a educação médica tomou, né, cara? Assim, eu acho que Sim. na época que a gente fez faculdade, na época que a gente fez vestibular, e assim, eu não gosto muito de falar essa coisa na minha época, porque parece que eu estou sendo saudosista e dizendo que na nossa época era melhor do que hoje. Não é isso. Eram épocas diferentes. E os mecanismos eram diferentes, assim, cara. Então, assim, na época
entrei na faculdade, cara, o gargalo para ser médico era você conseguir passar no vestibular. Tinha as faculdades públicas e tinha algumas faculdades privadas, assim. Então, o gargalo era você passar no vestibular. Hoje, cara, o gargalo para você ser médico não é o vestibular, é você ter dinheiro para pagar uma faculdade. Se você tiver dinheiro para pagar uma faculdade, você vai entrar e você vai ser médico. Uhum. E o que acontece, cara? O gargalo acaba sendo, em grande parte, a prova de residência. A residência hoje acaba tendo muito menos vaga do que a quantidade de médicos que se formam. E isso, cara, de uma certa forma, eu acho que desvirtuou o final da faculdade, que é o internato. Aqueles 2 últimos anos que você ficava ou deveria ficar fazendo a transição do aluno que estava estudando teoria para o médico que vai começar a exercer a medicina, você passa grande parte desses 2 anos, assim, grande parte, estudando para passar na prova de residência. Exatamente. E a residência, eu acho que ela seleciona, assim, pessoas muito inteligentes, tá? Porque é um funil. Sim, 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 sim. É um funil. E o que eu vejo, cara, assim, como preceptor de residência mesmo, assim, que eu tenho contato com residente de clínica médica, com bom sucesso, tenho contato com residente de hematologia no INCA, né? O que eu vejo, cara, é que assim, a prova seleciona pessoas muito, muito capazes intelectualmente. Cara, o cara entra na residência, ele sabe muito mais do que eu, cara, sobre insuficiência cardíaca, mecanismo de remodelamento cardíaco, Uhum. o que a medicação faz e tal, mas o cara não consegue reconhecer paciente congesto na frente dele que precisa fazer uma ampola de furosemida, assim. E aí, cara, esse cara entra na residência com uma autoestima muito alta, grande parte, porque, cara, você foi selecionado num processo muito difícil. E, cara, logo no início, eu acho, grande parte deles toma uma porrada da realidade, assim, cara, meu irmão, eu não sei tudo que eu achava que eu sei. Uhum. E aí você tem alguns caminhos quando você toma essa porrada. Um deles é falar, caralho, eu realmente não sei tudo que eu sei, cara. Peraí, deixa eu focar, me concentrar e ver de que maneira eu posso acelerar o meu processo de aprendizado prático. Só que Uhum. muitas vezes o que acontece, cara, o cara ele é tão, ele se tem tão autoestima, ele está tão preso ali naquela, sabe aquela curva de Dunning-Kruger? Ele está tão apegado àquele pico da curva da confiança sem ter experiência, que o cara bota a culpa no doente. Assim, foi o doente que não leu o livro, o paciente que não sou eu que não sei, é o cara que, entendeu? Sempre tem alguma Sim. terceirização da responsabilidade. E um outro caminho que eu vejo acontecendo muito, cara, é a pessoa desabar emocionalmente, assim. Eu vejo muito em alguns cenários, cara, uma falta de estrutura emocional para lidar com essa frustração de perceber que você não é tudo aquilo, pelo menos não ainda, que Uhum. você imaginou que você fosse, sabe? E que a realidade esfrega na tua cara. E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da maneira como a educação médica está hoje, tá? Essa facilidade para ser médico. E tem sim, cara, alguma coisa geracional de como as pessoas, essa geração que está se formando médico agora foi criada, assim, sabe? Talvez com pouco acesso às dificuldades, sabe? Muita Acho que tem facilidade. até a questão de mídia social, Jung, que a gente estava conversando anteriormente, cara. Então, tipo, o cara tenha acesso aqui, vamos falar até de uma forma preconceituosa, mas desculpem os amigos das especialidades. Mas, poxa, você pega todos os cirurgiões plásticos aí com ótimas receitas, você pega todos os dermatologistas fazendo os procedimentos e acaba que onde é que está o dinheiro? Na estética. Tem jeito, né? A gente vê que a gente tem uma sociedade com problemas porque é onde a gente está botando o nosso dinheiro como sociedade, né? E aí o cara tem lá um Instagram maravilhoso, com uma viagem diferenciada, um carro daqueles, a pessoa entra para fazer medicina querendo aquilo, cara. Cai no Getúlio Vargas, ela surta, porra.
Ah, É cara. verdade, cara. Mas assim, eu tenho contato, cara. Eu acho que talvez seja uma coisa relacionada à especialidade, assim. E o meu contato com residente de clínica médica é em bom sucesso ainda. Cara, o que eu vejo, assim, a galera, ela é um pessoal diferenciado, assim. Óbvio que vai ter um ou outro, cara, que tem essa mentalidade, mas, assim, no geral, o que eu vejo, pelo menos dentro do contexto que eu estou inserido, da especialidade que eu faço, cara, é uma galera que está vindo para fazer a medicina de verdade, assim, sabe? Raiz. O cara quer aprender uma especialidade, ele quer ser um especialista, ele tem uma preocupação com essa coisa da qualidade de vida, de ganhar dinheiro, que tem que ter mesmo. Talvez a gente não tivesse tanto, eu pelo menos não tinha. Uhum, Eu era tipo, caraca, eu quero ser médico foda, então, meu irmão, vou dar ponta pra caralho, vou entrar, vou estudar. Eu acho que precisa do equilíbrio, assim. Você uhum, não precisa ser desse jeito que você está falando, mas também precisa ser do jeito que uhum. alguns de nós éramos, sabe? Então eu vejo uma galera que entra na hematologia, cara, eles querem fazer a medicina de verdade. Assim, eles não estão tão preocupados com essa coisa do glamour, até tão. Mas, cara, existe um gap na formação ali, cara, de algumas coisas básicas, assim, que eu só vejo piorar, cara. Eu só vejo piorar. Assim, e eu não sei Esse ponto que como você é está trazendo eu acho muito interessante, cara. Tem aquele trabalho que sai da USP lá, aquela demografia médica brasileira, que eles lançam de 2 em 2 anos, que é do caramba. E tem uma porcentagem falando que eles perguntam para os estudantes de medicina por que eles escolheram a medicina, e 66 ou 67% ainda fala que o objetivo é cuidar, é trazer uma melhor qualidade de vida para o próximo, né, para o paciente, não é ganhar mais dinheiro e tal. mas é pouco, né, cara? E Eu acho pouco. cara, ainda me dá uma. Não, eu acho que tinha que ser, sei lá, 97, 98. Mas, assim, cara, ainda me dá esperança. Teoricamente, o que eu vejo é pior. Tá? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho pouco. Tá? Mas ainda é um número que eu, sinceramente, coloco como positivo dentro do cenário que a gente está enfrentando. E eu acho que ainda existe luz no final do túnel. Como você falou. Adoro poder tomar um bom vinho, adoro poder viajar com meus filhos e com a minha esposa, mas, porra, cara. É... Cara, tem nada a ver, aqui já desvirtuei nessa conversa, mas deixa eu contar. Eu tenho um paciente, cara, que é um puta de um empresário. Cara. Eu gosto muito de gestão e fiz um monte de curso de formação de gestão. Às vezes eu estava fazendo uma consulta com ele, cara. E aí ele, tipo, porra, cara, tava reclamando, não sei o que, sei o que lá, as coisas não estavam boas. Eu falei, cara, para com esse romantismo, cara. Se você tem uma empresa é feita para ganhar dinheiro, cara. Não existe o que você está falando. Aí eu fiquei com aquela porra na cabeça, verdade, não sei o que, não sei o que lá. Aí passou um tempo, eu falei, cara, o cara está completamente errado, cara. Eu não tenho uma empresa para ganhar dinheiro, nem você, cara. A gente tem uma empresa para cuidar dos outros, cara. E a gente precisa ser bem remunerado por entregar esse serviço. O objetivo não é ganhar dinheiro, porra. E não pode ser nunca. No momento em que a gente para que o objetivo da medicina, o objetivo do cuidar é eu ser bem remunerado, fudeu, cara. Não tem sentido isso. Você está perdido. Você está num lugar completamente. E aí eu acho que entra o teu último exemplo, que entra o burnout. A facilidade do cara se frustrar não conseguindo atender aquele objetivo, poxa, você tem uma vida sacrificante dos 6 anos de faculdade porque acaba tendo uma dificuldade. Como você já colocou, a residência tipo mais do que a tua residência. Você mora dentro do hospital. Tem um sacrifício danado. Infelizmente, as condições de saúde que a gente tem no país. A gente perde um monte de paciente que não era para perder. Você tem que ter uma casca grossa para lidar com isso. E no final das contas, o teu grande objetivo é ganhar dinheiro e você não ganha, você surta, cara. Você tem razão, cara. Você tem razão. A gente tem que aumentar essa reflexão, sabe? Não dá para a gente ter um puritanismo. E volto ao início, o que você colocou muito bem. Sou totalmente a favor da gente ganhar bem. Acho que você poderia ter um salário de 350 mil reais. Ninguém tem nada a ver com isso, cara. Só que, obviamente, você não pode estar ganhando 350 mil reais para indicar uma sessão a mais de químio ou de rádio,
Você não pode estar ganhando 350 mil reais porque eu estou fazendo uma ponte de cirurgia de catarata para paciente que não tem que operar, entendeu? Então, aí é que eu acho que a gente vem perdendo a mão nessa busca que você também acho que já colocou muito bem, de tipo, cara, o que é a felicidade? A felicidade está em ganhar mais dinheiro, a gente acaba se perdendo, sabe? Será que a felicidade não está nas pequenas coisas? E o que a gente tem já não traz felicidade para a gente? Que a gente, na verdade, está bem e está buscando algo que não existe? Pô, a gente é privilegiado, né, dentro da profissão que a gente tem, né, cara? Eu falo para muita gente isso, apesar de reclamar da remuneração hoje que a gente tem, estava conversando anteriormente contigo isso, cara, você poder trazer o alento a uma pessoa é um poder. Pô, o meu é simples, né, cara? O negócio da cirurgia de catarata no paciente que não enxerga. Porra, cara. Não, isso, cara, essa parada não tem preço, né, cara? É um negócio. Porra. Não tem, cara. É. E a gente tem que colocar isso no preço. A gente tem que colocar isso na nossa receita para mostrar que será que a gente não ganha tão bem, sabe? Meio piegas da minha parte, sabe? Não é, se eu estou me fazendo entender, não é que eu estou querendo defender de receber mal o médico, pelo contrário, tá? Mas assim, cara, isso faz diferença na minha vida, cara, dentro da nossa profissão, sabe? Um ponto aqui que me incomoda muito é, muitas vezes, eu não poder exercer minha profissão com o que eu sei que eu posso fazer, porque eu tenho que atender rápido para atingir uma receita. E aí não é para ganhar dinheiro, não. É tipo para atender uma receita mínima. Eu, porra, não tenho os insumos adequados para fazer o melhor trabalho possível. Às vezes posso estar errado, posso estar mal treinado. Pode ser que você me explique uma técnica nova que você aprendeu lá em processo e vocês conseguem ser ter mais eficácia dentro do processo. Beleza, tá? Mas, pô, difícil, né, cara? Pô, se tem 10 anos de Getúlio, quantas vezes você já não perdeu o paciente porque não tinha o que tinha que ter, cara? Sim. E é isso, cara. Isso, aquilo que você falou, isso te dá uma casca, né? Sim. Te deixa mais preparado para a diversidade e para, cara, a parada meio que te obriga também a ser criativo, né? A buscar solução para as coisas quando você não tem tudo na mão, assim. E aí, quando você está num ambiente mais tranquilo, cara, a coisa tende a fluir muito melhor. Aquilo que você falou, assim, o cara quer ir direto para o consultório sem ter passado pelo perrengue, né? Cara, o perrengue te torna um cara melhor para fazer o consultório, né? Para estar ali com as coisas mais fáceis, assim. Cara, não, a gente tem que marcar esse show, cara. Não tem jeito, não. Eu já vi que a gente vai ficar conversando. Aí você tá, já quero puxar outra coisa pensando, mas peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar para o teu Inca, que a gente ainda está lá atrás, aqui na tua jornada. Aí, beleza, você faz o bom sucesso, estrutura, tem toda essa repaginada dentro, passa no concurso, começa lá, vai virando médico, vai tendo mais autoestima, receita e tudo mais. A variante foi para o espaço. Você está com outro carro já? Pô, depois eu peguei um palhozinho, fiquei Tá, com ele. beleza. Tá com o palhozinho, bom sucesso. Tu não foi assaltado lá na Vila da Penha nenhuma vez no Getúlio, não, cara? Levaram Fui teu, não, teu... cara. Meu último Graças plantão ao bom lá, Deus. cara, meu último plantão no Getúlio foi na véspera. Lembra uma invasão que teve lá no Morro do Alemão, cara, que ficou passando na televisão? A Lembro, galera lembro, lembro. pulando. Cara, meu Eu último tava no plantão, HFAG, cara. Na HFAG, não. Era HFAG mesmo, no Hospital da Aeronáutica, cara. meu último plantão foi na véspera daquele dia, cara. Na véspera daquele dia. Mas não, nunca fui assaltado lá. Tá, Mas já não, beleza. Aí como é que surge o Inca na tua vida? Por que você não volta pro fundão, porra? então, isso também essa foi uma frustração, mas ela foi uma frustração que eu não tive muita escolha, assim, porque, como eu te falei, quando eu me formei, eu podia fazer a especialidade de acesso direto. Eu fazia mato direto para o fundão, tinha um ano embutido de clínica, e aí isso mudou. De repente, passaram a exigir os 2 anos de clínica como um pré-requisito para fazer a especialidade. E aí teve um ano, cara, que foi justamente esse ano que eu me formei em Bom Sucesso,
que não teve prova para as especialidades no fundão. Eles receberam aqueles residentes de Puta. clínica que estavam, então não teve prova. Eu tive que escolher, cara. Eu vou esperar mais um ano para fazer a prova para o fundão, ou eu vou fazer Uhum. prova para os outros lugares que exigem a clínica médica de antes. Aí eu fiz para o INCA, passei, cara. E aí, quando eu entrei lá, eu voltei a ter a sensação, talvez eu já tivesse menos encantado pelo fundão depois de ter passado por Bom Sucesso, assim. E aí eu entrei no INCA, cara, e falei, cara, meu irmão, esse aqui é o lugar que eu quero ficar. Peraí, corte agora. Exatamente. Não, peraí, eu quero agora um corte teu disso daqui. O que, que é o Inca? Coloca ele para você, tá? Não é tipo, o hospital, piriri, pororó, não. O que que o Inca hoje representa aí? Como é que você vê aí a instituição? Que eu acho que é um negócio que... Eu já gravei com algumas pessoas de lá, mas eu nunca fiz essa pergunta dessa forma. E eu acho que é um negócio, é um lugar tão diferenciado que a gente valoriza tão pouco, de verdade. Cara, o INCA é um hospital que, assim, você ouve falar antes de conhecer e você vai falar, porra, o INCA é foda, mas você não sabe o que que é até você entrar lá, assim. E quando eu entrei em Bom Sucesso, cara, minha primeira rodada na clínica médica foi hematologia. Eu já queria fazer hematologia antes. Entrei, comecei rodando na hematologia. Tive certeza, cara, é isso que eu quero fazer. E só que eu pensava assim, porra, eu me encantei tanto com Bom Sucesso que eu vou fazer minha residência de hemato e eu quero voltar aqui para Bom Sucesso para exercer a hemato aqui onde eu fiz clínica médica. Ajudar o Uhum. hematologista daqui, que também foi um cara incrível na minha formação. Só que, cara, quando eu entrei no INCA, meu irmão, Bom Sucesso, assim, eu tratava, sei lá, acho que havia umas 2 ou 3 leucemias ao longo dos 2 anos do serviço de hematologia. Quando eu entrei no INCA, cara, eram 8 leucemias internadas ao mesmo tempo. Eram não sei quantos linfomas internados ao mesmo tempo, assim. E, cara, a galera tomando decisão, fazendo coisas que, cara, inimagináveis quando eu rodei na hematologia de Bom Sucesso em termos de recurso, sabe? De ter um antibiótico, cara, de ter a transfusão irradiada. E eu me lembro, cara, que na primeira semana de residência, a gente, lá no INCA Residência, a gente via adulto e criança. Minha residência foi quase meio a meio, sei lá, 60% adulto, 40% criança, algo próximo disso, assim. E na primeira semana, Quantos cara, anos, Júnior, quantos anos o quê? de residência? Um, dois, três, é o quê? Na época que eu fiz eram 3. Agora diminuiu para 2. Assim, já há um tempo a hematologia são 2 anos, mas na época que eu fiz eram 3 anos. E Uhum. aí, cara, na primeira semana, ó, você vai hoje para o centro cirúrgico fazer os procedimentos nas crianças. Eu falei, cara, como assim, meu irmão? Fui para o centro cirúrgico e, assim, isso é uma coisa também incrível, porque não é todo lugar, cara, que a criança vai fazer um mielograma, uma biópsia de medula, que são procedimentos extremamente invasivos, assim, no centro cirúrgico, com sedação. Cara, é todo um ambiente voltado para o paciente, cara, e com recurso. Cara, na primeira semana de residência, eu fiz 8 punções lombares. 8 punções lombares. Se eu fiz 2 ou 3 ao longo da minha residência de clínica inteira, eu falei, cara, que lugar é esse, assim? E aí, cara, eu me encantei, Êxtase. êxtase, total, total. E, cara, fiquei, terminei a Essa residência. verba, Jung. Hã? Por que tem essa verba, cara? Cara, antigamente tinha uma fundação por trás, né? A fundação, acho que era a Fundação Arifralzino. Mas eu, cara, essa parte de política, eu não entendo porra nenhuma, cara. Eu sei que o INCA Mas tem sempre tem, né, cara? Você tá no Inca há quanto tempo? Você faz 23 os 3 anos de anos. residência e depois você volta pro Inca quando? Eu não saí, eu nunca saí. Você tá desde 2003 no Inca? Você tá 20 Desde anos no Inca? 2003. Caramba, pô, que Eu legal. terminei a E aí, vamos residência. lá. Esses 20 anos que você tá lá, não teve nenhum momento de tipo, caraca, isso aqui tá uma merda, tipo, não tem verba nenhuma, ferrou. Cara, o INCA teve um período difícil, que foi justamente a época que teve o concurso, eu acho. Eu terminei a residência, eu fui contratado. Ele tinha essa fundação por trás, que tinha uma grande parte da mão de obra que era contratada.
E, cara, era um Tá. contrato bom, assim, era um salário diferenciado. E, cara, muita gente que estava lá há muito tempo. E grande parte das pessoas que eu admirava, o vínculo delas com o Inca era esse contrato da fundação. Uhum. Só que, cara, isso era indicação, né? Eram pessoas escolhidas para estar ali. Eu terminei minha residência e fui contratado para ficar lá, por essa fundação. Primeiro eu fiquei no setor do transplante e depois eu voltei para a hematologia, que lá são serviços separados. E, cara, a gente passei a vida inteira ouvindo assim: ah, você está indo no INCA porque você foi residente, porque Uhum. eles botam quem eles querem. E aí, cara, concurso para o INCA. Irmão, eu falei, eu tenho que passar nessa porra. Eu quero ficar aqui, a fundação vai acabar, e eu quero legitimar a minha presença aqui do tipo, meu irmão, não estou aqui só porque eu fui residente, eu quero passar. E aí teve o concurso. O serviço de hematologia, cara, foi um dos únicos serviços do INCA em que praticamente todo mundo que era da mão de obra contratada passou no concurso. Mas o restante do hospital, cara, muita gente não passou e entrou muita Puta, gente nova, girou, cara. muita gente nova. E que, cara, não tinha Sim, aquele, aquele amor, aquela parada da camisa pelo INCA. O cara entrou ali com aquela mentalidade do cara crachá. a pior a pior face da mentalidade do servidor público. Cara, vou ali fazer o meu e então, cara, de uma hora para outra entrou muita gente que não tinha o espírito. Então, cara, tiveram vários motivos para a gente ter um período ruim, mas eu, pelo menos, assim, do ponto de vista ali do cara que estava na assistência, eu enxergo muito isso, cara. Entrou muita gente que não sabia o que era o INCA, assim, que não. E aí o hospital teve uma queda durante um tempo, mas isso já se equacionou, cara. Eu acho que o INCA mexe tanto com, com, com o sentimento assim de quem realmente gosta de praticar uma medicina de qualidade, que eu acho que até muita gente que entrou com essa mentalidade hoje, cara, já se enxergou ali como alguém que consegue fazer diferença, assim, sabe, cara? O INCA é um lugar muito especial, assim. Eu tento fazer minha parte ali, tentando mostrar para os residentes o quanto aquilo é especial, o quanto que aquilo que a gente faz é especial. E é bacana, porque todos eles, durante a residência, assim, eles falam, cara, eu queria ficar aqui quando eu saísse, assim, eu faço qualquer coisa para ficar aqui, assim, pode me contratar para me botar fazendo, que a gente tem um setor que é meio que a emergência da hemato, que é um negócio mais, que dá mais trabalho, assim, eu fico na emergência, então, cara, o INCA é um negócio que mexe com a tua cabeça, com o teu coração, assim, eu sou... Mas vamos Eu, lá, tá? Me diz um negócio. Mexe com a tua cabeça e com o teu coração. É, a oncologia tem um certo um sex appeal diferente, né? A pessoa tem um relacionamento com os pacientes de uma forma, acho que tem uma fragilidade emocional e tudo mais. Você trabalha em outros locais aí com a questão do mesmo estilo de paciente. É, por que o INCA tem isso, no teu ponto de vista? É o número de pacientes? É porque você consegue fazer a medicina que você acredita? São pessoas que muitas vezes não teriam a condição de ter o tratamento que vocês podem proporcionar? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vê isso? cara, eu gosto muito do perfil do paciente do SUS, assim, sabe? Eu gosto eu não sei, cara, eu vejo em grande parte talvez uma sinceridade maior na relação. Não sei se a palavra é sinceridade, assim, mas é porque em momento nenhum, cara, a questão financeira está envolvida ali, sabe? Você está ali Uhum. para fazer um trabalho e você consegue fazer. Cara, eu não sei. É difícil explicar isso com palavras, sabe, cara? E Não sei, pô, que você está levantando um ponto interessante, Hugo. Pode ser isso, né? Você consegue dar para pessoas que não teriam o acesso ao que vocês conseguem proporcionar, e vocês conseguem proporcionar muito, né?
É o que você estava colocando da questão das punções do centro cirúrgico, que não é padrão, né? Cara, no SUS eu acho que não, pelo menos não aqui no Rio, assim. E lá a gente consegue fazer os procedimentos todos bonitinhos no centro cirúrgico, assim, com as crianças, cara. Não, legal. Não, assim, eu nunca vi alguém falando o contrário do Inca, não. Pelo contrário, né? Só escuto elogios e muitas vezes tento perguntar aí quais são os insights aí para ter é, essa paixão toda aí pelo Inca. Mas legal, cara. Pô, bacana, bacana. Cara, E você poder você tem viver que ir isso lá, há você tanto tem que ir tempo, lá um cara. dia, tem que ir lá um dia conhecer, cara. Eu não conheço, cara. Nunca pisei no Inca, cara. Me fala, te levo lá. Assim, tem coisas que você só consegue captar indo lá. O André foi lá um dia. Falei pro André, vamos lá, cara, para você ver como é o round da enfermaria, assim, sabe? E, cara, a gente discute Pô, vou lá então um dia. todos os casos internados, todos os dias, cara, são 20, às vezes mais de 20 pacientes internados com doenças extremamente graves, complexas, assim, cara, e você senta, discute com o residente todo dia e, cara, consegue tomar boas decisões e fazer coisas maneiras, assim, é foda. E aí, beleza. Passa essa etapa aí inicial aí da residência, você vai aí para um lado meio privado da medicina, né? Como é que é essa pivotagem aí para ir para a Casa de Saúde São José? Você abre consultório também nesse momento? Como é que foi esse 2007, né? Termina em 2006, você termina o INCA, né? Terminei o INC em 2006, mas, assim, continuei lá, né? Continuei fazendo grande parte da minha vida lá. Eu acho que E Getulhão também, né? nessa época eu já tinha feito concurso para Bom Sucesso. Ah, caralho, o que aconteceu depois que eu terminei a residência, cara? Eu fui pego para servir o exército. O exército. Ah, você serve. Você não era pego antes porque você entrava na residência e aí É, postergava. eu entrei na faculdade com 17. Quando eu fui me apresentar para o serviço militar, cara, os caras já sabiam que eu estava na faculdade. Assim, eu não sei como eles sabiam. E eles nunca me liberaram, eles foram me adiando. Então, me adiaram para fazer faculdade, eu tinha que ir lá todo ano. Me adiaram para fazer residência de clínica, depois me adiaram para fazer a residência de hemato. Cara, quando eu terminei a hemato, cara, os caras me pegaram. Já estava com a minha vida toda meio engatilhada. Esquematizado. Uhum. Getúlio, ia continuar no INCA como contratado, também tinha um emprego no Hemorrio, que eu sempre gostei muito do SUS, e, cara, tanto no INCA como no Hemorrio eram fundações, então era um salário bom, cara, tava com a minha vida E você toda... já estava no Bom Sucesso também? Cara, eu acho que não, acho que Bom Sucesso foi Antes do depois, Exército? Bom Sucesso foi Tá, depois do Exército, foi pouco tempo depois do Exército. E aí, cara, os tá. caras me pegaram porque o Exército ia abrir um banco de sangue na Vila Militar e precisava ter um hematologista para ser responsável técnico. E, cara, eu era o cara Casou. que estava com pendência com o exército e eu não queria de jeito nenhum, cara. Mas fui. E aí fiquei lá, Mas fica no cara, Rio, né? fica no Rio, eu ia lá, era lá em Deodoro, era lá na Vila Militar. Eu ia todo dia Aham. Tá. pra lá. Mas, cara, foi uma experiência bacana, assim. Acho que foi a época que eu fiquei mais sarado na vida, assim, porque, porra, no treinamento tinha que correr, malhar todo dia. E nosso treinamento não foi ali no CPOR, foi com os paraquedistas, cara. Botaram a gente para treinar com os paraquedistas. Os caras que fizeram o treinamento do. Então, meu irmão, era porrada todo dia, cara. E depois eu fiquei lá. E era engraçado, cara, porque eu, eu era vinculado ao banco de sangue, ao IBEX, né, que é um negócio que fica lá em Benfica. E eu ficava num banco de sangue lá na Vila Militar, cara. Era um lugar escondido, assim, sabe? E eu ficava basicamente fazendo triagem dos doadores. Uhum. E, cara, a minha chefia toda do Exército ficava em Benfica, no HCE, ali no Instituto de Biologia do Exército. Então, cara, nunca aparecia ninguém. Eu era o cara mais graduado. Eu comecei a dar uma relaxada, assim. Eu falei, meu irmão, não vou fazer a barba hoje, não. Deixa essa porra. Aí, pô, chegava lá, minha farda ficava no banheiro, eu ia de camisa e tal. Pô, não vou botar farda, não. Vou atender, cara. Então, um dia lá, a barba, obviamente, não estava desse jeito, mas estava
Aí, cara, daqui a pouco entra um capitão do IBEX, né? De onde era a minha sede. Jung, pelo amor de Deus, que barba é essa? O coronel tá aí, cara. Eu falei, meu irmão, fudeu, cara, fudeu. Entrei dentro do banheiro, minha farda tava lá pendurada no banheiro. Falei, tem que fazer a barba, cara. Tinha uma giletezinha daquelas biques amarelas, assim, sabe? Que o sargento usava todo dia. Falei, meu irmão, água fria, sabonetezinho. Cara, fui tirando a barba e a pele junto, cara. Botei a farda, tudo sangrando aqui. Coronel, é o coronel. Sorte que o cara era maneiro, meu irmão, porque senão, cara, eu acho que eu teria ido preso, assim. Então tinha uma certa revoltazinha quanto a estar Pô, no você fica exército. 2 anos no exército e nunca foi preso, cara? Fiquei um ano. O período Um ano, obrigatório. e não é preso. Eu fui preso. Acho que eles Ah, rapaz, precisavam. então você estava você tava bem organizado. Pô. Você Eu está acho que eles exagerando precisavam aí, tanto de pô. mim ali, cara, que se me prendesse, o banco do sangue não funcionava, cara. Tá, Mas eu, beleza. Aí você. eu voltava de lá, aí nessa época eu fiquei fazendo rotina do CTI do Getúlio. Eu saía da Vila Militar, voltava pela Avenida Brasil, passava no Getúlio, e depois eu me readequei quando terminou o Exército, e aí fui seguindo a vida. Mas assim, eu nunca, cara, gostei muito da medicina privada, sabe? Eu demorei para entender qual era o meu papel, sabe? Então, cara, eu sempre fiz ali. Eu trabalhei no São Vicente de Paulo, eu gostava, ali era um hospital que tinha um corpo clínico único, e durante muito tempo, cara, eu achava assim, cara, a definição de sucesso do médico é, cara, ter um consultório particular, atender paciente particular, ver uma porrada de doentes no hospital, e eu meio que me forçava a ser esse cara. Então, várias vezes eu tentei fazer consultório particular, cara. E sabe, porra, eu ia pro consultório pensando, cara, tomara que não tenha ninguém. Eu ia pro consultório particular pensando, cara, tomara que não tenha ninguém, eu não quero. E aí, porra, mas aí você se forçava, não, porque o médico de sucesso é o cara que vai pro consultório Uhum. particular. Cara, eu demorei para entender que não era isso, assim. Então, hoje minha relação com a medicina privada, cara, é diferente. Eu tava fazendo um consultório numa clínica pequena, e aí o pessoal da Oncoclínicas me chamou para ir para lá, mas aí com uma pegada de, porra, eu dentro da Acadêmica? acadêmica e de especialista. Dentro da oncohematologia, cara, eu me especializei numa parada que ninguém gosta muito, assim, que é linfoma cutâneo, linfoma de pele. Sempre gostei muito de áreas de interface da hematologia, sabe? Aquela sensação assim, meu irmão, tratar o linfoma, beleza, isso é minha obrigação saber tratar o linfoma, ser bom em tratar o linfoma. Mas, cara, eu gosto de pensar na infecção do paciente oncohematológico. Sempre gostei de estudar a infecção, de uns tempos para cá, cara, o cuidado paliativo do doente hematológico. Sempre gostei muito da interface da especialidade, assim. E aí, cara, eu adentrei linfoma cutâneo, que é um negócio raro, que ninguém gosta de ver. Esses pacientes ficavam meio soltos no INCA, não tinham dono, se era oncologia, se era dermato, se era hemato. Falei, cara, eu vou fazer um ambulatório, vou pegar todos esses pacientes para mim. E aí comecei a ver linfoma cutâneo, linfoma cutâneo, linfoma cutâneo, e acabei virando Uhum. meio que uma referência de Referência. linfoma cutâneo, Uhum. e eu meio que fui chamado, eu fui para oncoclínicas meio que com essa pegada de ser referência de linfoma cutâneo e desenvolver trabalho de educação que eu fiz ao longo desse tempo todo como coordenador da residência, e esse trabalho que eu comecei a desenvolver na rede social. Então, hoje, assim, eu fui para uma empresa grande, tive bastante dificuldade no início de entender como é que as coisas funcionam ali dentro, sabe? Eu fiquei Lógico. meio perdido com o tamanho da coisa, de, cara, quem sou eu aqui, com quem eu me refiro, a quem eu. Mas agora eu já entendi, cara. E assim, e eu consegui criar uma relação saudável com a medicina privada que eu acho que eu nunca tive, cara. Eu demorei muito para ter. Então hoje eu consigo entender qual é o meu papel ali, sabe? E, cara, nas oportunidades que a medicina privada te dá de crescer, de desenvolver e de desenvolver bons trabalhos, cara, com o paciente, na educação, enfim, em tudo.
E me diz um negócio, teve algum momento específico em que você começa a desenvolver e até a passar mais essa parte toda aí que você fala de tipo de estatística de uma forma diferente? Como é que você conseguiu aí, foi pegando essa bagagem e em que momento que você viu que você tinha uma forma de passar isso diferente para os outros? Cara, isso foi interessante, assim, porque eu não fiz mestrado, doutorado até hoje. E, cara, eu estava ali um pouquinho antes da pandemia, cara, eu estava num momento, assim, meio cansado, assim, sabe, da medicina mesmo, assim, sabe, aquela sensação de estar, em grande parte, fazendo a mesma coisa. Então, eu tinha vontade de aprender coisas diferentes. E aí entrei numa de, cara, estudar inteligência artificial. Matriculei num curso da internet, assim, vou ver que parada é essa. Comecei a estudar isso, cara, e aí, nesse processo de aprender isso, tinha uma pegada de matemática e de estatística muito forte. E eu nunca tinha parado para estudar estatística na vida, assim. E, cara, a estatística foi um negócio que veio ao encontro da maneira como eu pensava. Sabe aquela coisa que a gente falou lá no início, cara, do médico pensar, achar que pode pensar diferente de todo mundo e tal? Eu sempre tive, na verdade sempre não, mas de uns tempos para cá eu comecei a ter um incômodo com a maneira como a gente tomava decisão, Uhum. coisa do médico ser ou ser ou se achar um ser superior, e a sociedade também, em grande parte, enxergar isso. A classe médica ela está muito desvalorizada como classe, assim, mas o indivíduo médico ele ainda é visto como alguém diferenciado, assim. E cara, a estatística meio que veio ao encontro da maneira como eu pensava. Eu falei, cara, eu penso desse jeito, assim. E isso está dando forma a uma maneira de pensar e de raciocinar. E cara, eu fiquei louco com aquilo, comecei a estudar, e veio a pandemia, cara. E a pandemia foi aquele caos que a gente viu no sentido de escancarar falhas na nossa formação médica, assim. Uhum. Na maneira como a gente consome a ciência, na maneira como a gente interpreta a ciência, na maneira como a gente comunica a ciência para o paciente e para a sociedade, assim. Então, cara, isso para mim ficou escancarado na pandemia, e também, ao mesmo tempo, ficou claro que grande parte dessa deficiência era porque a gente não tinha determinados conhecimentos que eu estava aprendendo porque eu fui estudar inteligência artificial. Eu falei, caralho, isso aqui, cara, isso aqui é um conhecimento absolutamente fundamental, não no nível de profundidade que você precisa saber para ser um programador, não. Alguns fundamentos estatísticos básicos, eles são fundamentais para você raciocinar. E aí, cara, eu perdi um pouco o interesse dessa coisa da inteligência artificial e falei, cara, eu preciso aprender mais isso, mas eu também preciso, porque isso fez muito link, cara, com a minha prática clínica. Eu falei, cara, eu preciso tentar comunicar isso de uma maneira que faça sentido para as pessoas e que as pessoas percebam a importância que isso tem, assim. E, cara, desde então, eu venho me aprofundando nisso. Primeiro, porque eu gosto, é uma coisa que me estimula intelectualmente. Segundo, porque, cara, me ajudou a enxergar diversas fragilidades no processo de tomar decisão clínica e está me ajudando a ser eu acho que um educador melhor, sabe? Então, a estatística entrou meio por acaso, assim, sabe? E, Pô, que cara, maneiro, cara. fez muito link com muita coisa. E aí hoje eu tento trazer esse conhecimento de uma forma amigável, tentando mostrar o quanto ele é necessário, mas é uma coisa que não é o médico não sente falta disso, eu acho, espontaneamente. É algo que você precisa meio que mostrar, plantar, assim, sabe? E acho que a Mas pandemia. assim, vamos lá. Eu vou te falar do outro lado, pô. A forma que é apresentado é chato pra caramba, cara.
Porra, então normalmente a gente acaba criando uma aversão, uma porra do tópico, que você toca naquele assunto, cara, você não quer nem ver, cara. Tipo, tem lá uma pincelada, né, de qualquer coisa de estatística no início da faculdade, mas normalmente, me desculpe aqui a todos, mas é muito maldado, né? É meio que um resto, né? Tipo, o cara que não quer dar aula em lugar nenhum, acaba lá, tal. E isso eu acho um ponto muito positivo, se você conseguir mesmo, e o que você vem tentando e fazendo, né? De comunicar de uma forma diferente, cara. Pô, tanto que você tem tido bom feedback, né, pô? O pessoal tem Não, questionado, né? não, tem sido maneiro, cara. Assim, eu posto muito isso no Instagram, né? Eu boto lá umas provocações, mas assim, você tem toda a razão, cara. A maneira como isso é dado na faculdade, cara, ela é muito desvinculada do que vai ser a tua prática clínica, assim. O aluno enxerga aquilo como uma matéria matemática e, tipo, cara, eu vim fazer medicina porque eu gosto de ciências biológicas, eu não gosto de matemática, assim. Uhum. Então, bota o negócio numa caixinha que você faz por obrigação e não consegue, e a gente perde a oportunidade de, na faculdade, ensinar isso de uma maneira que seja agradável e que faça sentido, que faça link, né, com a prática. E isso que eu estou tentando, de uma certa forma, fazer dentro do meu dia a dia como preceptor da residência e agora também no meio digital, sabe? Tentando provocar as pessoas através de situações clínicas reais, onde o pensamento probabilístico, o raciocínio estatístico te ajuda a perceber nuances e tomar decisões melhores, sabe? Mas cara, é um trabalho de Peraí, formiguinha. ó, peraí, deixa eu abrir aqui um calendário aqui agora, que eu vou agora te pressionar aqui. Olha, que esse episódio que nós estamos gravando hoje, dia 12 de julho, vai estar saindo na terça-feira. Peraí, caramba, cadê aqui? Terça-feira, 29 de agosto. Quando é que esse curso está pronto, cara? Para a gente acessar esse curso, cara. Quero que você fale para mim isso, cara. Cara, então, eu tô gravando aí as aulas do curso. Vai ser um curso de estatística para médicos, estudantes de medicina. Eu acho que, cara, para profissionais de saúde em geral, mas vai ser um curso, cara, acho que totalmente voltado para a prática clínica, assim. Não é um curso, não é uma, eu não vou ensinar uma disciplina, até porque eu não sou estatístico, eu sou um médico que entendeu que essa ferramenta é importante para o processo de tomada de decisão e que se interessou tanto em aprender e conseguiu, acho que, ser capaz de transmitir isso. Então, cara, eu já tenho um primeiro módulo pronto, estou gravando o segundo. E, cara, eu acho que até agosto esse curso já vai estar rodando aí. E eu devo anunciar isso aí nas redes sociais. Não sei ainda como é que vai ser, cara, porque é tudo feito de maneira muito, muito artesanal, sabe? Em casa, pego um conteúdo que eu acho que seja importante, gravo, faço a aula, vou montando aos poucos. Então, assim, é uma coisa que está sendo feita com cuidado, com carinho, que não tinha muito um objetivo de ser um curso, mas eu acho que vai se tornar aí, cara. Então, acho que até agosto isso aí vai tá rodando, sim. E me diz um negócio, sempre gosto de fazer um desfecho aí pensando como é que é teu planejamento estratégico aí, pensamento para os próximos 5 anos, como é que você se vê e o que você vê da nossa saúde e do mercado aí para os próximos 5 anos, o que você está prevendo aí que vai acontecer, se é que tem alguma previsão possível. Cara, do ponto de vista pessoal, eu espero estar daqui a 5 anos, cara, conciliando
as duas coisas que eu mais gosto de fazer na medicina, que é assistência e educação. E eu queria fazer tudo junto ao mesmo tempo. Cara, cada consulta minha no consultório, das coisas que são mais simples, que a gente estava conversando um pouco disso antes até da gente começar a gravar, e que eventualmente talvez não te motivem tanto porque não te desafiam mais tanto. Cada consulta dessa, cara, eu considero um grande desperdício não ter alguém mais novo do meu lado. Porque quando eu atendo um paciente de algo que é mais trivial, eu sempre fico com a sensação de, cara, se tivesse alguém aqui do meu lado, eu ia estar ensinando essa pessoa algo que não é trivial para ela. Ela Uhum, aprender a fazer bem feito verdade. algo que não é trivial, até que esse trivial se torne é, é, Uhum. é, é muito bom para ela, assim, sabe? Então, cara, a minha vontade, o meu plano para o futuro é, de alguma forma, conseguir sempre atrelar a assistência à educação, de alguma forma, tá? Eu tento fazer isso quando eu estou ensinando estatística, por exemplo, através de exemplos. Eu faço isso meio que todo dia no INCA com os meus residentes, mas eu queria ser capaz de fazer isso o tempo todo. Sempre atrelar assistência à educação de alguma forma. Em relação ao futuro da medicina, dos próximos 5 anos, cara, eu não sei, mas eu espero muito que a gente realmente caminhe para esse modelo de medicina baseada em valor, e que o que o que vale seja o desfecho que a gente entrega e não o serviço, cara. Eu acredito muito nesse modelo. Acho que a gente caminha para isso, cara. De alguma forma a gente vai terminar dessa maneira, a gente vai chegar nisso, porque se a gente não chegar, eu acho que o modelo ele é meio insustentável, e eu espero de verdade que a gente chegue nisso, assim. Cara, é isso. Acho que é isso. Rapaz, muito bom, muito bom. Andrezinho, você é demais, rapaz. Você me deu uma dica aí matadora, cara. Porra, esse daí, Balalá é fera. Falou muito bem de você e falou pouco, hein? Devia ter falado mais, hein? Caiu, obrigado assim demais aí pelo teu tempo, oportunidade. Cara, o episódio ficou maravilhoso, muito legal mesmo, cara, muito bacana, cara. Parabéns aí pela tua transparência, pela tua sinceridade. Parabéns aí pelo trabalho que você vem executando aí, esse lado todo do SUS, de trabalhar com essa maestria que você consegue aí oferecer para a nossa população e para todos nós, cara. Você é um baita de um guerreiro que precisa ser valorizado para caramba. Tomara aí que você lance logo esse curso aí, o pessoal possa usufruir desses teus novos conhecimentos, essa tua forma diferenciada de pensar. E fala aí, fala tuas redes, teus links, onde é que o pessoal te acha e faz tuas considerações finais aí. Obrigado de verdade, cara. Foi ótimo. Cara, eu que te agradeço aí, cara, e por ter me chamado e por ter me considerado alguém que tenha algo a acrescentar aí nesse teu processo, nesse teu trabalho cara, de comunicador, né, cara? Eu acho que você está expondo um lado nosso que pode inspirar muita gente. Então, cara, parabéns por esse trabalho e, de novo, obrigado. Cara, a rede social que eu mais atuo atualmente é o Instagram, @JungGonzaga. Estou no LinkedIn também, estou no Twitter também, acho que com esse mesmo nome, mas não tenho certeza. Mas é fácil, Jung, YUNG. E, cara, minhas considerações finais acho que são principalmente para a galera que está vindo aí. Cara, amem o que vocês estão fazendo, não negligenciem nenhum tipo de aprendizado. Eu acho que as pessoas hoje elas dicotomizam muito as coisas, assim, cara, não, eu sou um médico baseado em evidências, eu não acredito mais em mecanismo. Não, cara, aprenda tudo o que for possível, tá? Grande parte do que a gente faz, das decisões que a gente toma,
você não sabe exatamente por que você está tomando, é um conjunto de referências que você criou ao longo da sua vida que convergem dentro do teu cérebro para você tomar aquela decisão. E para que esse processo funcione, que ele seja quase que automático, cara, você tem que se expor. Você tem que se expor ao conhecimento de todas as maneiras possíveis, cara. Estudando, indo para o hospital, ouvindo as pessoas, aprendendo de fontes que não parecem exatamente, no primeiro momento, ter relação com aquilo que você faz. Então, assim, se exponha. Se exponha o máximo possível a todo tipo de conhecimento que, cara, isso converge para você ser acho que um médico melhor e um ser humano melhor, assim. Então, acho que minhas considerações finais são essas e, cara, obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade de conversar. Pô, você acabou bem, rapaz. Levantou o nível, aumentou o sarrafo pra caramba, hein, cara. Aí, pessoal, né, o que eu sempre tenho que fazer, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, dê like, aquela baboseira toda, não sei o que, não sei o que lá. Mas, terça-feira, a gente se vê de novo. Grande abraço e fica com Deus. Abraço, cara. Obrigado.